Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. O tema dessa semana é cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se segue a estudar a tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Então, na verdade, o Antigo Testamento é o que é chamado de Escrituras. Não existia Novo Testamento. Então, tudo que é dito, que a gente chama Novo Testamento, é chamado de Escrituras. E as escrituras, elas são, de fato, né, a base, né, para o cumprimento das coisas que ocorreram no Novo Testamento. E aí a gente pode perceber que Jesus cita várias e inúmeras passagens, né, mostrando que ele é o Messias. E também os apóstolos também citam essas passagens para a gente poder entender, quando estiver lendo o Velho Testamento, o que está acontecendo. E eu digo para vocês, não tem condição de haver outro Messias, não, porque Jesus já cumpriu tudo. Vai aparecer outros? Vai. Falsos messias? Vai. Satanás até vai aparecer dizendo que é Jesus, mas ele não vai conseguir cumprir as profecias. E aqui Jesus cita, né, que também ele tem testemunho do próprio Pai. Em João 5,36 ele diz: Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Esse João aqui é o João Batista, não é o João que está escrevendo, não. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham meu respeito de que o Pai me enviou. E essas obras somente o Messias podia cumprir, né? Que era curar pessoas, né? Ressuscitar pessoas, né? E alguns profetas fizeram, né? Como Elias, Eliseu, fizeram algumas partes, né, do que Jesus fez. Mas isso tudo relembrava, né, o Messias que havia de vir. Em 1 João 4,14, aqui João diz: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar todo mundo. Então, aqui o Pai é Deus o Pai, e Filho aqui é Deus o Filho, mostrando que aqui é o ser divino, tomou uma decisão de o Filho também ser o Salvador do mundo. Não era obrigado Jesus, né, ser o Salvador do mundo. Podia ter outra solução, mas a solução que Deus decidiu foi essa. Isaías 43:11 diz, né, algo interessante. Diz assim: eu sou o Senhor. E no original a palavra aqui é Yahvé. E diz mais: fora de mim não há Salvador. Se fora de Yahvé não há o Salvador, e aqui diz que o Filho e o Pai são o Salvador, então o Filho tem que ser Yahvé e também Deus o Pai, né? Que nós chamamos Deus o Pai, também é Yahvé. Essa palavra Yahvé, Senhor, eu sou o que sou, é um título coletivo que serve para o Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui diz em Judas 1,25, ao único Deus sábio, Salvador nosso. Então aqui fala que Deus é um título coletivo, diz que é único, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só Deus. Diz que é o Salvador nosso. Então a salvação é realizada por Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E diz aqui: seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Então nós podemos entender aqui claramente que os apóstolos entendiam e compreendiam quem era Jesus, quem era Deus o Pai, e que eles representavam claramente o Deus do passado, né? Que conversou com Moisés, né? Se revelou para Moisés. João 4,42 diz assim, que uma mulher que teve um contato com Jesus, né, no poço, né, depois ela levou as pessoas, né, a conhecer Jesus, e as pessoas começaram a entrar em contato, conversar com Jesus e deram esse testemunho. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo. Aqui eles não estão falando, né, do nome de Jesus. E Jesus é o nome dele. Agora, Cristo aqui é o Messias. Então, eles reconheceram Jesus como Messias, o Salvador do mundo. Isaías 45:21 diz: Anunciai e chegai-vos, tomai conselhos todos juntos. É Deus falando aqui. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Então, quem nos revela as coisas antes de acontecer é Deus. Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E esse Senhor aqui é o Yahvé, né? Pois não há outro Deus senão eu. Então aqui, se existisse outro Deus, esse Deus já devia ter aparecido e contestado. Não, eu também sou Deus, né? Mas Deus está dizendo aqui, afirmando que não há outro Deus a não ser Ele. E diz: é o Deus justo e salvador, não há além de mim. Então quem realiza a salvação na Bíblia, Isaías, nos profetas, sempre está relacionado a Deus, o ser divino. E quando Jesus fala que é o ser divino, aí as pessoas, né, tentavam rejeitar, né?
Isso. Mas nós podemos ver que Jesus cumpre claramente cada uma das profecias que revelavam ele dessa forma. Então, sinais, obras e maravilhas mostram, né, como João 5, de 15 a 17, diz assim: aquele que foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Então, a pessoa foi curada por Jesus e anunciou que o nome dessa pessoa era Jesus. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus, procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no dia de sábado. Então, às vezes, né, as pessoas ainda hoje têm entendimento errado. E no sábado você não pode nem se mover, né? Não pode tomar banho, não pode comer, né? E já me perguntaram isso, né? A Bíblia diz que nós não devemos trabalhar nosso trabalho rotineiro, né? Que nós fazemos durante a semana, mas você não vai deixar de tomar banho, de comer, né? De tomar um remédio. Essas atividades fazem parte da vida, mas a atividade o seu sustento, é que Deus diz que nós não devemos, né, participar. Então aqui Jesus curava, isso era a competência do ser divino, curar. E ele também no sábado. E Jesus lhe respondeu algo que serve para mim e para você hoje. Ó. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque às vezes a gente lê na Bíblia, né? Deus descansou no sétimo dia e que ele fizesse isso toda vez. Não, a Bíblia não diz isso. Diz que ele descansou no sétimo dia quando ele construiu todas as coisas. E aí ele, de forma comemorativa, ele descansou no dia sétimo. Mas quem mantém o universo, quem mantém a realidade, quem mantém todas as coisas existindo é Deus. Então, no sábado também, para as coisas existirem no sábado, Deus tem que estar trabalhando. E Jesus diz: eu também trabalho no sábado, porque Jesus é Deus. E a Bíblia diz que em Jesus tudo subsiste, ou seja, as coisas que existem, elas só existem porque Jesus está mantendo elas, a existência delas. Né? Então, também no sábado. Né? Mas não quer dizer, nós não podemos confundir que o que Deus faz no sábado é o que nós devemos fazer no sábado, não. É igual a relação de um pai para filho, né? Não é que o pai faz uma coisa e que os filhos agora têm que fazer a mesma coisa, né? Ou que os filhos não devem fazer determinadas coisas e o pai deve fazer, não. Cada um tem a sua competência. E aqui a Bíblia diz, ó, em Colossenses 1,17, que Jesus é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem. Ou seja, subsiste significa que elas se mantêm existindo por ele. Então, no sábado, para as coisas se manterem e existirem, Jesus está mantendo essas coisas. Mas isso não quer dizer que agora eu vou dar desculpa, né? Porque Jesus e o Pai estão trabalhando, né? A gente pode dizer, agora eu também vou trabalhar. Não. Ele deu uma ordem, e essa ordem está nos mandamentos, que no sábado nós devemos descansar. Nós não somos Deus, Deus é Ele. Nós somos criaturas de Deus, né? Filhos de Deus. Então, aqui, ó, João 5, 36, 39 diz: mas eu tenho maior testemunho, Jesus fala, do que de João. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim. Isso aqui é o verso áureo, que o Pai me enviou. Aí completa. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Isso é interessante, né? Porque no livro de Mateus, no livro de Lucas, no livro de Marcos, mostra, né? O João Batista, né? Teve um testemunho, Deus o Pai conversou com ele, né, de alguma forma, e disse: olha, aquele que o Espírito Santo descer sobre a pomba é o Filho de Deus, é o Messias. E ele diz aqui, ó, Jesus fala: vós nunca ouviste a voz de Deus. Né? Então, quem é o Deus que apareceu para Abraão? Quem é o Deus que apareceu para Moisés? Jesus, na forma divina. Ele está dizendo que ninguém nunca ouviu a voz de Deus, nem visto o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, aqui Jesus fala, porque naquele que ele enviou não credes vós. Então, se nós não cremos em Jesus, aí é que nós não vamos ter condição de nunca chegar ao Pai. E Jesus diz aqui: examinai as Escrituras. Nós temos que aprender a examinar as Escrituras. Examinar não é ler, uma leitura corrida, uma leitura de qualquer forma. É investigar, é estudar as Escrituras. Porque Jesus diz: porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Mas, na verdade, as Escrituras não dão vida eterna para mim, nem para você. Ela nos diz quem é que nos dá a vida eterna. Isso é assim. A Bíblia nos revela o Messias, nos revela o Deus Criador. Não, ela não tem poder divino, a Bíblia em si. Então, Jesus diz que são elas, ou seja, as Escrituras, que testemunham dele, para que a gente possa entender quem é Jesus. João 1, 29, 34, né? Diz mais alguma coisa, diz assim: no dia seguinte, João, e esse João aqui é João Batista, viu a Jesus,
que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista tinha informações, né, dado por Deus, né, que Jesus, né, o Messias, seria também o Cordeiro. Que Cordeiro é esse? Todo dia, manhã e tarde, morria um cordeiro. Esse cordeiro tinha que morrer o quê? Por causa dos pecados da humanidade. Então, João estava dizendo que Jesus seria o quê? Um cordeiro. E teria que morrer. Ele ia tirar o pecado do mundo. E ele fala: Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim. Interessante, né? É que João Batista nasceu antes de Jesus. A Bíblia mostra, né, que a Isabel estava grávida, né, mais de 6 meses antes. Então ele está falando uma coisa aqui que aparentemente é mentira, né? Hoje não é verdade, mas é verdade. Do ponto de vista humano, João Batista nasceu antes de Jesus. Mas João Batista não estava falando do ponto de vista humano. E sim, estava falando da divindade. Diz, após mim vem um homem que é antes de mim, que porque foi primeiro do que eu. Então, para isso aqui ser verdade, ele está reconhecendo que Jesus é o Messias, é o ser divino. E ele diz: Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Então, ele é o arauto, alguém que vem antes. Por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba. E aqui nós podemos dizer que Espírito é esse, é o Espírito Santo. E alguns ainda dizem que o Espírito Santo não existe, que é o ministério dos anjos. Que conversa é essa? O Espírito Santo desce sobre Jesus como pomba e pousa sobre ele. Não tem nada de anjo aqui nessa história. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, quem que tinha mandado ele batizar com água? Deus o Pai, né? Eu avisado para ele, né? E esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e aqui não é Espírito de anjo, não tem condição de Espírito de anjo descer sobre Jesus. Jesus está acima deles, né? E sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, Jesus tem o poder de nos batizar, dando a nós o Espírito Santo. Imagina. O Espírito Santo é um dos membros da divindade. E diz: Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Quando João Batista fala isso aqui, João está dizendo que Jesus é um ser divino. A palavra Filho de Deus, no original, está dizendo que Filho de Deus tem a mesma essência, a mesma natureza do Deus o Pai. É isso que significa a palavra Filho de Deus, no original. Às vezes a gente fica pensando, né? Mas é interessante, se eu fizer a comparação, meu filho também tem a mesma essência minha, ou minha filha. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus tem a mesma essência de Deus o Pai, ou seja, a divindade. Não é um Deus menor. Então, João 5:45 a 47 diz assim: Não cuideis que usei de acusar para com o Pai. Então, Jesus está falando que no momento que ele vinha como ser humano, vinha para salvar, ele não vinha para acusar. Aí ele diz: Há um que vos acusa, quem? Moisés. Mas Moisés está vivo, já foi ressuscitado. Moisés está vivo. Em quem vós esperais? Um dia Moisés vai vir junto com Jesus, Jerusalém Celestial. Porque se vós cresse em Moisés, ó, ele disse, vocês creriam em mim. E Moisés é esse que ele está citando, é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então Jesus está validando aqui, naquela época, ainda hoje tem validade o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Desses livros, depois os outros são explicações do que Deus revelou a Moisés. E diz aqui, porque de mim escreveu ele. Moisés escreveu, né, de Jesus. Interessante, né? Mas se não crerdes nos seus escritos, então você vê a importância das escrituras. Né? Se você não crê nos escritos, Jesus pergunta: como vão crer nas minhas palavras? Isso ainda vale hoje. Se nós não aceitamos a Bíblia como verdade, está tudo perdido. Você está perdendo tempo. Porque você não vai ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, a Bíblia diz, nos guia em toda a verdade. E a Bíblia diz que é a verdade. Lá em João 17:17, você lê lá. A palavra de Deus é a verdade. Então, o Espírito Santo nos guia nas Escrituras, para nós entendermos as Escrituras. E aqui fala, né, Salmos, né, 40, de 6 a 8, ó, tanto de coisas relacionadas com Jesus. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então, aqui Jesus, né, isso aqui está escrito em Salmos, mas está relacionado com Jesus. Diz, então diz, eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Que rolo do livro? Esse aqui é as escrituras. E diz, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim,
tua lei está dentro do meu coração. Então aqui, se você ver Lucas 22:37, diz assim: porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. Jesus dizendo isso. E com os malfeitores foi contado. Ó. A Bíblia revelou que Jesus seria colocado a ser morto junto com malfeitores, né? Porque está escrito de mim e terá cumprimento. Você vê que Jesus vem cumprir em detalhes. João 15:25, né? Novamente é dito, mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Então, quando as pessoas, né, disseram para Jesus, crucificam, né, até Pilatos disse que Jesus era inocente. Mas mesmo assim, as pessoas condenaram Jesus e liberaram Barrabás. Porque, de fato, aqui Satanás estava por detrás do cenário. E na nossa vida pessoal também, Satanás muitas vezes está por detrás do cenário, causando problema e dificuldade. Mas não por isso que a gente vai desanimar nem desistir. A gente tem que lutar como Jesus lutou, mantendo-se com Deus. Marcos 14:27 disse Jesus: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, as ovelhas dispersarão. Interessante que isso se cumpriu em detalhes. Só sobrou dois, o resto fugiu. Só sobrou Pedro e João. João, né, ficou ali acompanhando Jesus e Pedro também, né? Pedro, no final, nega Jesus e João sai correndo quando o pessoal, né, persegue ele, diz que estava com a roupa lá, né? E aí sai correndo nu. Ou seja, todos se dispersaram. Graças a Deus, a Bíblia diz que José de Arimateia, né, e Nicodemos não foram buscar o corpo de Jesus. Porque senão a situação estava crítica. Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou de quê? Da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ó. Interessante. Porque está escrito, ó, está escrito mesmo: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E de fato, né, está escrito na Bíblia. Então, as pessoas que eram condenadas e mortas, né, na cruz eram consideradas como malditas. E Jesus foi para lá porque ele estava representando a mim e a você. Imagine, nós somos os malditos e deveríamos morrer naquela cruz. E Jesus fez o quê? Substituiu e morreu por nós, por mim e por você. Josué 10:13 diz, né? Interessante. Às vezes a gente fica, né? Ou seja, todas essas passagens aqui são literais e elas aconteceram. Tem passagem da Bíblia hoje que as pessoas estão tentando explicar como se não fosse literal, né? Como se não tivesse ocorrido. Um exemplo desse é Josué 10:13. Ó. Diz que o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. E isso não está escrito no livro de Jacé? Diz que o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Teve até pastor que disse para mim que isso aqui depende do olho do observador. Ou seja, na verdade, quem parou foi a terra. Aí eu disse, rapaz, você não sabe o que está falando, não. A Terra diz que é dita que ela está se movendo a mais ou menos 1.560 quilômetros por hora, ou seja, 30 metros por segundo. Imagine se ela para de repente, né? Pelo princípio da inércia, né? Nós teríamos um choque. É como se andasse dentro de um carro andando a 300 quilômetros por hora e você para de repente. O que acontece com você? Se você não tiver com cinto, você pode morrer. Ou seja, a Terra parar era para ter ocorrido terremoto, furacão, tudo que você imaginasse, né? A Terra parar. Né? Mas, se o Sol parou, ninguém habita lá no Sol. Não tem nenhum ser, pelo menos que a gente saiba, né? A Bíblia não revela, né? Nós não vemos, né? Nenhum ser habitando no Sol. O Sol parar, para nós, não é nenhum problema. Agora, a Terra parar é um problema, viu? Físico. Do ponto de vista físico, eu estou falando. Pelas leis, né? Físicas, né? A lei, por exemplo, o princípio da inércia, para você sair, pegar um corpo que está parado e colocar ele em movimento, você tem que aplicar uma força externa. E para você parar ele também, você tem que aplicar uma força em sentido contrário externa. Só que existe o quê? Um impacto, né, entre quando você aplica essa força. É muito estranho, né? Eu prefiro crer no que está escrito. Diz que o Sol parou. E se o Sol parou, significa que quem está se movendo é o Sol. Existe um modelo heliocêntrico que diz que o Sol está no centro da Terra e a Terra é que está girando em torno do Sol. Eu não tenho certeza disso, não. Eu sou cientista, né?
Esse aí é um modelo. Existe outro modelo chamado geocêntrico, que diz que a Terra está no centro e o Sol e a Lua e as estrelas se movem. E o interessante é que esses 2 modelos, eles funcionam para o nosso calendário, para tudo que você imaginar. Os 2 modelos são funcionais. Eu não posso dizer que um está correto e o outro está errado. O outro está errado e está correto. Do ponto de vista físico, os 2 modelos são possíveis. Mas para mim, eu vejo, né, provavelmente, né, no meu entendimento, que quem parou ali foi o Sol. Isaías 40, verso 3 diz aqui: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então aqui está falando de quem? De João Batista. João Batista era o quê? Era essa voz que clamava no deserto. Ele até morou no deserto. E aqui tem um comparativo dessa passagem de João 1,23 com Isaías 43. Diz: A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda. Nossa, é interessante, sabe o que é? Tem pessoa dizendo que essas passagens não têm nada a ver com Jesus, né? Se você for ler, de fato, você não vê assim citando Jesus, não. Não vê. Cita reis, né? Cita ocasiões locais, né? Como alguns dizem, não, isso aí foi só uma questão local e tal. Só que, de fato, ocorreu, se cumpriu com João Batista. Não foi com outro, não. Foi com João Batista que se cumpriu isso aqui. Ele preparou o caminho para a vinda de Jesus. Então, as aparências enganam. A boa parte do que está escrito no Velho Testamento está relacionado a Jesus. Tanto a Jesus antes de vir, Jesus quando ele vem, e depois Jesus, né, quando ele vem, torna-se humano, e quando Jesus ressuscita e quando Jesus volta. A Bíblia está falando todo o tempo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aqui tem outra passagem, que está em João 2, 13, 16, diz: Estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e cambiadores assentados. Né? Isso aí eles fizeram um sistema de venda, né? Que biblicamente não é errado. Né? Porque o que acontece? Eles moravam em lugares distantes. Então, em vez de levar o sacrifício do cordeiro, as pessoas levavam o dinheiro e depois compravam. Só que a feira já tinha tomado de conta do templo. Isso era para ocorrer fora do templo. Já estava tomando conta dentro do templo. É igual você fazer negociação dentro da igreja. Né? Pode fazer negociação nos arredores da igreja? Pode. Agora, na hora do culto, você negociando, entendeu? Então, aqui a coisa já tinha chegado a um limite. Né? E Jesus disse que Jesus fez um azarroga, ou seja, é um tipo de corda, né, com pontas, né, e de cordéis, ele lançou todo mundo fora do templo. Também os bois e ovelhas. E espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as coisas. Jesus aqui era a pessoa. Alguns diziam que Jesus era amável. Eu disse, rapaz, não vejo Jesus assim tão amável, não. Jesus era verdadeiro e sincero, e ele tinha que fazer o que ele tinha que fazer, ele fazia. Era com amor? É, só que não é um amor que a gente prega hoje. O amor de Deus, né, é fazer a vontade de Deus. O verdadeiro amor é fazer a vontade de Deus. É o que Jesus estava fazendo aqui. Então, às vezes, com amor, você tem que falar a verdade. Às vezes, você tem que expulsar alguém que está fazendo bagunça dentro da igreja, com certeza, não tenha dúvida, não. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. As pessoas tiraram as pessoas que era para estar em oração, estar em jejum, em comunhão, tinha virado um comércio. Então a gente tem que ter muito cuidado. Se nossa igreja hoje também já não está virando um comércio. Não é o propósito da igreja ser um comércio. E aqui, Salmo 69:9 fala justamente disso. Ó. O Salmo 69, o Salmo 22 fala muito de Jesus. Diz que, pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Então Jesus sente, meus irmãos, as afrontas até hoje. Não pense que se você estiver fazendo coisa errada dentro da igreja, né, tentando atrapalhar a causa de Deus, que Jesus não está sabendo e que ele não está sentindo. Está sentindo sim. E ele vai agir. Em algum momento vai pesar sobre você a mão de Deus. Pode ter certeza. Você pode fazer o que você quiser, mas uma hora vai ter um limite. Para tudo há um limite. Deus tem misericórdia, mas também Deus age com justiça. João 7, 37, 39 diz aqui: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e chamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Interessante. Jesus cita algo que está revelado
no Antigo Testamento relacionada ao ser divino. Vim beber, diz Jesus, quem crê em mim, como diz a Escritura, ó, rios de água viva correrão de seu ventre. E aí eu fui ver a passagem, daqui a pouco vamos ver, a passagem aparentemente não tem nada a ver, né? Mas tem tudo a ver. As profecias têm tudo a ver. E isto disse ele do Espírito que haviam receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E não quer dizer que o Espírito Santo não estava sobre o povo de Deus, porque nós vimos, né, que o Espírito Santo esteve sobre Davi, esteve também sobre o próprio Saul, né, mas não de forma generalizada, né, de forma, né, geral. Era em algumas pessoas. Aqui é um momento, né, que as pessoas falam, a partir do momento que Jesus é glorificado, o Espírito Santo começa a atuar mais, né, sobre os seres humanos. E aqui diz, né, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, está lá em Jeremias, seus deuses, que ainda que não fossem Deus. Então Deus está dizendo, houve alguma nação que trocou os deuses deles, mesmo que eles não fossem deuses. Todavia disse, o meu povo trocou a sua glória por aquele que não profeta. Então, o Deus verdadeiro, eles trocaram. E em outras nações, as pessoas, né, ainda hoje continuam cultuando seus deuses. Se você for ver aí, ainda continua. Mas o Deus verdadeiro, as pessoas não querem cultuar. E Deus diz assim, ó, vocês, né, trocaram a glória verdadeira por aquilo que não é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Aí Deus fala justamente, ó, porque o meu povo fez duas maldades. Quais? A mim me deixaram, ou seja, deixaram o ser eterno. O manancial de águas vivas. Ó, Jesus disse que ele é esse manancial de águas vivas. Então, Jesus não tinha nenhuma dúvida. Alguns dizem, Jesus não sabia quem ele era. Jesus não sabia se era o Messias. Onde você está lendo na Bíblia isso? Jesus todo tempo está dizendo que é o Messias. Jesus todo tempo está dizendo que é Deus, sem nenhuma dúvida. Então, aqui, ó, o ser eterno diz que é o manancial de água viva. Jesus diz que é o manancial de água viva. Quem for para ele vai beber e não vai ter mais sede. E diz, e esse povo fez o quê? Cavaram cisternas rotas que não retêm. Interessante, né? Então, se você tinha dúvida ainda quem é Jesus, que essas dúvidas se acabem. João 19, 36, 37 diz aqui, ó, porque isto aconteceu para que se cumprisse o quê? A Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Essa aqui eu não tinha lido ainda. Interessante que realmente diz lá, a passagem fala isso, mas aparentemente não tem nada a ver com Jesus. E outra vez diz a Escritura, verão aquele que traspassaram. No mês segundo, ó, em Números 9, de 11 a 12, diz falar do sacrifício do cordeiro. E diz assim, no mês segundo, no dia 14 à tarde, celebrarão, né, a Páscoa, né, com pães asmos, ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã de quem? Do cordeiro que era sacrificado. E dela não quebrarão osso algum. Então, o cordeiro que era sacrificado na Páscoa não podia quebrar nenhum osso, segundo todo o estatuto da Páscoa celebrarão. Porque esse cordeiro aqui é Jesus. E você vê que, geralmente, as pessoas que morriam, eles quebravam as pernas para a pessoa morrer mais rápido. Só que quando eles foram lá procurar Jesus, diz a história que Jesus já tinha morrido. E aí não quebraram as pernas de Jesus. Você vê como é assim, né? Aí agora diz também, mas sobre a casa de Davi, está lá em Zacarias 10, 11, mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. E olharão para mim a quem traspassaram. Isso é interessante, meu Deus. Zacarias dizendo aqui, né, que o Messias, o Salvador, que ia derramar o Espírito de graça, o Espírito Santo, e João Batista também falou que Jesus é que ia batizar com o Espírito Santo, fala aqui que iam traspassar ele. Mostra até como Jesus ia morrer, e Jesus realmente foi traspassado, né? Pegaram a lança, furaram Jesus, né? Traspassaram as mãos de Jesus, né, e os pés. E a Bíblia diz assim, ó, que um dia eles vão prantear, né, sobre ele. Um dia vão prantear sobre Jesus. Com quem pranteia pelo Filho unigênito. E chorarão amargamente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, Jesus prometeu que aqueles que traspassaram ele, e zombaram dele,
que ele não era, dizendo que ele não era o Salvador, vão ver ele voltar nas nuvens. Essas pessoas já estão mortas. E Jesus disse que vai ressuscitar elas para elas ver ele voltar. Está lá em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens. Quem é que vem com as nuvens? Jesus. E todo olho verá. E quem? Até os mesmos que os traspassaram. Então, tem pessoas, meus irmãos, que vai ser uma situação difícil. Eles já morreram. Eles vão ressuscitar quando Jesus voltar. Eles são ímpios. Jesus ressuscita os salvos, leva os salvos, né, os que estavam mortos, e os que estavam vivos vão para o céu. O que acontece com esses aí que traspassaram Jesus, que são ímpios? Eles morrem de novo. Vão passar 1000 anos. Jesus volta à terceira vinda e ressuscita eles novamente. Meu Deus do céu, né? E agora eles vão participar do juízo. E depois do juízo eles morrem a morte eterna. Imagine a situação deles. Mas eles, né, escolheram esse caminho, né? Então Deus não força, nem escolhe para nós o caminho que nós vamos seguir. Mas em função do caminho que a gente escolhe, tem as consequências. E aqui Jesus disse que eles vão lamentar e vão chorar amargamente. E vão ver que Jesus era o Salvador mesmo. Em Zacarias, né, diz 12:10. E Zacarias 13:6 fala também aqui, ó. Se alguém lhes disser que feridas são essas nas tuas mãos, vamos perguntar para Jesus. Nós vamos perguntar para Jesus. Dirá ele, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então, alguns dizem que Jesus furaram os punhos e não as mãos. Aí, meu amigo, é demais, né? Né, é complicado você ler a Bíblia e dizer que não é aquilo. Está escrito. E foi as mãos, e não os punhos. E é isso que é igual aquele exemplo lá do sol, né? Está escrito que foi o sol que parou. Não, mas quem parou foi a terra. Então não fica louco. Vamos ler a Bíblia, né? Mas nunca é o que está escrito. É outra coisa, né? Imagine como seria a salvação da gente. Né? João 12, de 12 a 15, diz: no dia seguinte, ouvindo a grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram o ramo de palmeiras e saíram ao encontro de Jesus. E eles estavam querendo nomear Jesus como rei, né? E clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel, quem vem em nome do Senhor. E Jesus era o rei? Era, por isso que ele não rejeitou. E Jesus não rejeitou essas palavras das pessoas, não. E Jesus diz que achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito, já estava escrito que o Messias viria num jumentinho, como um rei. Não temas, ó filha de Sião, eis que teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. E esse filho da jumenta nunca tinha sido montado. E já em Salmo 118:26 diz isso aí, ó. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Se nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Interessante, né? Aparentemente não tem nada a ver com Jesus, mas tem tudo a ver, porque faz parte das profecias. Então, a partir de agora, aprenda a ler a Bíblia e procurar o que está relacionado com Jesus. Olha, meus irmãos, eu já li um monte de passagens, quase tudo está relacionado com Jesus. Zacarias 9:9 diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. E ó, eis que teu rei virá a ti, justo e salvador. Ó. O rei também é salvador. Pobre, Jesus era pobre? Era pobre, mais do que nós. Montado sobre um jumento. Montado sobre um jumento. Sobre um jumentinho, filho de jumento. Então, em detalhes, está se dizendo que Jesus é o justo, ele é rei, mas mesmo assim é pobre. E ele vem sobre um jumento. Quem é que pode cumprir em detalhes essa profecia? Não tem outro. João 8, 12, 15, Jesus discute, né, com os saduceus, os fariseus, um monte de gente que teimavam não reconhecer Jesus como Salvador. Ainda hoje também tem pessoas aí, né? No TikTok, né? Eu tenho acompanhado dizendo que Jesus não é Deus, que Jesus não cumpriu profecia nenhuma, que a Bíblia está cheia de falha, né? E o cara mostra um monte de passagem, um monte de contradição, né? Na verdade, a contradição é ele. Ele não sabe ler a Bíblia. Jesus diz que a gente se lê a Bíblia o intuito de procurar erros, você vai encontrar um monte de erro. E o que é acerto, você não vai encontrar nada. O verdadeiro acerto, você não vai encontrar. Porque Satanás vai estar contigo, ensinando
olhar de forma errada a Bíblia. João 8, 12 e 15 diz, falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus disse que é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a Bíblia diz que Deus é luz, meus irmãos. Disseram, pois, fariseu, tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho é verdadeiro. Interessante, né? Às vezes a gente pensa que, né, a pessoa está mentindo, né? E respondeu Jesus e disse, ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Jesus não está mentindo. Porque sei de onde vim. Então, onde é que Jesus veio, né? Ele olhava para Jesus como um ser humano, né? E para onde vou? Jesus bem sabe para onde que vai. Alguns acham que Jesus não sabe, né? Jesus só foi descobrir depois. Tem alguns que começam a deturpar a Bíblia, né? Como Jesus não soubesse o que estava acontecendo. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Jesus diz o quê? Qual é o problema de vocês? E pode ser o meu problema, meu e seu também ainda hoje. Sabe o quê? Jesus dá a resposta aqui, ó. Vós julgais segundo a carne. Se você olhar Jesus só no aspecto humano, já era. Se tu olhar Jesus só no aspecto divino, tu também já era. Tu tem que reconhecer que Jesus era divino e tornou-se humano. E tornando-se humano, não perdeu a divindade. Somente aí tu vai entender a Bíblia. Somente aí tu vai entender quem é Jesus. Jesus diz, vós julgais segundo a carne, e eu ninguém julgo. Mas a Bíblia diz também que no futuro quem vai julgar todas as pessoas é Jesus, sabia? Jesus não julga ninguém, né? Nós não podemos julgar ninguém, né? Alguns falam isso, né? Na igreja, não podemos julgar ninguém e tal. Pode julgar. Julgar significa o quê? Fazer juízo de valor. É avaliar uma situação. Isso é capacidade que Deus nos deu. Né? Nós não podemos condenar. Tem muitas versões da Bíblia traduzindo de forma errada, né? E confundiram julgar com condenar. Condenar, só quem pode condenar quem é Deus. Né? Só Deus pode condenar o ser humano. Né? Porque condenar já é uma pena. Né? Mas julgar é a capacidade de nós de avaliarmos uma situação. Né? E aí, meus irmãos, aqui Jesus mesmo diz, ó, como eu falei para vocês, às vezes quem tem dúvida, né? João 5:22, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Né? Então, quem vai julgar a raça humana é Jesus. No futuro é. Mas naquele momento ele dizia, eu não vou julgar vocês agora. Ele tinha vindo para morrer, para salvar. Então a gente tem que entender o que Jesus está falando. João 8,19 diz, disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Interessante, né? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. E alguns podem fazer uma confusão enorme aqui, né? Pode ser o pai é o José, né? Não, Jesus sabia o que ele está falando. Ele disse, se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. Aí continua a conversa. Em João 8, 23 e 24 diz, e dizia-lhes, vós sois de baixo. Interessante, meus irmãos. Jesus está dizendo que nós somos de baixo. Que baixo é isso? Aqui na terra. Nós da terra somos de baixo. E quem está no céu são quem? Os que estão em cima. Olha, eu vou ser sincero. No modelo do globo não tem explicação para isso aqui, não. Porque num globo você está girando. Então, se você sair embaixo na parte do globo, você não vai estar em cima, você vai estar embaixo. Se você estiver se movimentando, né, a 45 graus do globo, você não vai estar embaixo nem em cima. É complicado esse modelo do globo para você explicar isso aqui. E Jesus diz: vós sois desse mundo e eu não sou desse mundo. Jesus sabia quem ele é, sabe? Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Né? E esse eu sou aqui, meus irmãos, é o eu sou que se revelou, sabe para quem? Para Moisés. Se vocês não crerem que eu sou em Deus, vocês vão morrer nos vossos pecados. Isso aí sabe para mim e para você, até ainda hoje. Se você não crê que Jesus, o ser humano Jesus, é Deus, você vai continuar morto nos seus pecados. E aqui fala, ó, em João 8:28, Jesus completa ainda. Ó, disse, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, Jesus sabia como ia morrer, sabia? Não, levantardes. Então conhecereis que eu sou. No original está escrito em mim. É a palavra que Deus se revelou para Moisés quando ele perguntou como é teu nome. Ele diz, eu sou Yahvé. Eu sou o que sou.
pois é a mesma palavra aqui agora no Novo Testamento, que Jesus está dizendo que ele é o eu sou, em mim. Sabe o que significa a tradução? E se existir, acontecer. Se existir por quê? Por si próprio. E que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu pai me ensinou. Então, que pai é esse aqui? Deus, o Pai. E aí, em João 8, 56, 52, Jesus fala novamente, que alguns ainda tem dúvida, né? Jesus fala: Abraão, vosso pai, exultou em ver o meu dia. Ou seja, Abraão, Jesus nasceu quanto tempo depois de Abraão? Muito tempo depois, né? Mas como é que Jesus está falando aqui de Abraão? Ele diz que Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou. Deus deu uma visão de Abraão, para Abraão do futuro, do Messias. Quem é esse Messias? Jesus. É por isso que ele está falando isso. E disseram, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, se é verdade, é. Humanamente falando, é. Mas ele é o ser divino também. E viste Abraão? Disse Jesus, em verdade, em verdade. Quando Jesus fala essa palavra em verdade, presta atenção. Vos digo que antes que Abraão existisse, olha o que Jesus fala, eu sou Deus. Sabe o que fizeram? Você lê o restante disso, tentaram pegar em pedras que Jesus estava reconhecendo que era Deus. E ele é Deus. Por isso que ele tinha que falar a verdade. Ellen White, no livro Parábola de Jesus, diz assim: Deus não encobre sua verdade aos seres humanos. O seu próprio procedimento eles mesmos obscurecem. Então você vai ler a Bíblia, né? Interesses, né, errados, você vai obscurecer. Cristo deu aos judeus prova abundante de que era o Messias, mas seus ensinamentos exigiam deles uma reforma radical de vida. E esse é o problema nosso. Professavam crer no Antigo Testamento, alguns também falam que creem no Antigo Testamento, né? Mas só o que interessa. Quando fala, por exemplo, do sábado, né? Os 10 mandamentos que não tem mais validade, né? Só, por exemplo, comer os animais, pode comer qualquer um, né? Só o que interessa para eles é o que vale, né? Professam crer no Antigo Testamento, contudo, recusam aceitar o testemunho contido nele a respeito da vida e do caráter de Cristo. Né? Ainda hoje é assim. Temiam deixar-se convencer para não ser convertidos e obrigados a renunciar às opiniões preconcebidas. Meu irmão, tanta coisa que eu já tive que deixar, desde que eu saí do catolicismo, né, e me tornei adventista. Já faz mais de 30 anos, né? Batizei em 93, né? Mais de 30 anos, e ainda estou tendo que deixar um monte de coisa. Porque Deus é a verdade, eu não sou a verdade. E aqui diz: o tesouro do evangelho, o caminho, a verdade e a vida estava entre eles. Está ainda entre mim e você hoje. Quando você lê a escritura, Deus está te guiando em toda a verdade. Mas rejeitaram a maior dádiva que o céu podia otorgar. Quer ver um exemplo aqui? Agora vamos para a prática. Olha aqui, Isaías 40, 22 é dito assim: que Deus se assenta num trono. Isso aí é algo literal ou não é literal? Para alguns talvez não seja, né? Para mim isso aqui é totalmente literal. Deus tem um trono e ele se assenta num trono. Só que se essa parte aqui é literal, o restante do texto deveria ser literal, porque senão a Bíblia tinha que ter dito assim, olha, essa parte é literal, essa parte aqui não é literal. Quando Deus fala em profecia, ele explica depois, né, que aquilo lá que é um símbolo, né? Mas aqui em lugar nenhum é dito que isso aqui não é literal. Então, diz que Deus se assenta no seu trono e diz que acima da cúpula da terra. Então, alguns dizem, não, mas a terra não tem cúpula, não. Olha a ciência. Isso agora vamos ficar doido, né? Então, Deus está no trono, mas a terra não tem cúpula, não. Para mim, isso aqui é literal, tem cúpula sim. Cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Né? Para mim também isso aqui é literal. E demais, Deus estende os céus como um forro. O que é o forro? O forro é abaixo do teto. O que é o teto? É a cúpula da terra. Que a Bíblia diz que é firmamento. E abaixo da cúpula da terra tem um forro, que a Bíblia diz que é os céus. Que é o céu que nós vimos. E os céus que está acima de nossas cabeças. E nós vimos as nuvens, né? Os aviões, os foguetes tentando subir, né? Para algum lugar, né? Tentando ir para algum lugar e não vai para lugar nenhum. Esse céu aqui é o forro. Não é a cúpula, não é o teto. E os armas como uma tenda para neles habitar. Para mim isso aqui é tudo literal. Para você não é,
Eu acho que você vai ter que orar bastante, né? Porque na Bíblia não diz em nenhum lugar que isso aqui não é literal. Olha outra passagem, Gênesis 1:16. E fez Deus dois grandes luminares. Eu passei anos lendo a Bíblia e não entendi isso aqui, meu irmão. Talvez você também não entenda, não. Dois grandes luminares, ou seja, dois corpos luminosos. Diz que o luminar maior para governar, eu disse, se você tiver dúvida que é o Sol aqui, eu não tenho dúvida, acho também. E diz que o luminar menor, quem é esse? É a Lua. Então a Lua tem luz própria, a Bíblia diz que tem. Eu fui entender isso aí há algum tempo, faz pouco tempo, não é muito tempo não. E agora estou ensinando para você também. A Lua tem luz própria e ela serve para governar o quê? A noite. E fez esse. Só que existe um modelo científico que diz que um feixe luminoso do Sol bate na Lua. E a Lua não tem luz própria, imagine. Só acerta a Lua, né? Na parte da noite. Né? Que coisa, deve ser um laser, né? Pela Bíblia não tem isso, não. A Bíblia diz que a Lua tem luz própria. E não é só essa passagem, não. E a Bíblia diz mais. Salmo 104:19 diz que fez a Lua para marcar as estações. O modelo que nós seguimos hoje, que é o modelo gregoriano, o Sol é como se fosse a base do calendário. Tudo errado, é por isso que o calendário não funciona. Então, Deus colocou a Lua para marcar as estações: primavera, outono, inverno e verão. Não foi o Sol. E ainda diz mais que o Sol sabe quando deve se pôr. Meu Deus do céu. Então, o Sol, quem se põe é quem se levanta, quem se move, né? A Bíblia está me dizendo aqui que o Sol é quem se move. Novamente, agora já vem novo outro modelo, né? Heliocêntrico, né? Que diz diferente. Então, tenha cuidado. A Bíblia é a verdade. Mateus 5:44. O próprio Jesus chega e diz: ó, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Bendizei os que vos me maldizem. Tudo isso aqui para mim é literal. Se você vê alguma coisa que não é literal aqui, depois você pode até comentar, né? Fazei bem aos que vos odeiam, para mim totalmente literal. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, literal também. Para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Até agora, para mim, o texto é totalmente literal. Então, para alguns, a partir de agora não é mais literal. Para mim é. Que diz, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons. Ixi, agora está dizendo que o sol se levanta, não é a terra que se move. Não, para mim não. Meu entendimento aqui, eu não sou doido, não. Aqui está escrito claramente que é o sol que se levanta. Sobre os maus e os bons. Ainda diz mais, a chuva desça sobre os justos e injustos. Então, a chuva eu tenho certeza que é literal. Então, como é que agora só o sol não é literal? Tá vendo? Como nós vivemos em questões preconcebidas, né? E ler a Bíblia e deturpamos a verdade. É por isso que a gente não entende a verdade. E aí, quando Deus fala algo simples, para nós é a maior complicação do mundo. Olha outro exemplo, Josué 10:12-13 diz, então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor Deus morreu na mão dos filhos de Israel. Isso aqui é história, não é profecia, não é símbolo, é história. E disse na presença dos israelitas o quê? Sol detente em Gibeon, é um lugar físico. E tu, lua, no vale da Jalão. Então, deu ordem para dois corpos, né, que se movem. E disse que aconteceu, foi a terra que parou? Alguns dizem, foi a terra, ao olho do observador. Não, aí é demais, né? Aí é demais, é pegar a Bíblia, né? Melhor rasgar e jogar fora, porque senão a gente vai ficar louco. O sol se deteve, está claro aqui. E a lua parou. Não foi a terra. Não tinha dito, não, na verdade foi a terra, né? Você viu assim. Não, tinha que explicar, né? Porque senão Deus vai deixar a gente ser no engano? Não, eu sei que Deus não vai deixar a gente no engano. Até que o povo se vingou dos seus inimigos. E diz mais, que está escrito no livro de Jacé. E quanto tempo o sol parou? O sol, pois, se deteve no meio do céu. Tem um lugar físico aqui. E não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não foi um eclipse. Alguns dizem, não, foi um eclipse, 10 minutos. Eclipse máximo é 10, 20 minutos. Aqui não foi um eclipse. E aí, Jó 27:6 diz assim, ele, Deus, estende no norte os céus do norte, sob espaço vazio. É por isso que quem é que vai para o norte aqui? Quem já foi e voltou do norte? Eu não vejo ninguém, né? Eu disse que o norte está a região da Groenlândia, lá de lá ninguém consegue passar, que é frio demais, né? A Bíblia está dizendo aqui que o céu do norte tem o quê? Um espaço vazio. E diz que Deus suspende a terra sobre o nada. Ah, precisa das leis gravitacionais? Não, não tem lei gravitacional nenhuma aqui, não. Apesar que eu ensino, né?
os equilíbrios dos corpos, né? As equações de Newton, né? Mas não quer dizer que Newton está certo, não. A verdade é essa aqui: Deus suspende a Terra sobre o nada. Não falou sobre leis gravitacionais. Jó 38:14 diz: a terra toma forma como um barro sobre o sinete. A terra tem forma. Alguns dizem que não, a Bíblia não fala só. Fala assim, que eu não sou doido. A terra toma forma como um barro sobre um sinete. E aí, tá aí um sinete aí. Eu fui investigar o que é um sinete, isso aí. Para ser um globo é complicado, viu? Quando ela toma forma num barro, né? E tudo nela se vê como uma veste. Meus irmãos, a verdade está na Bíblia. Se você quer a verdade, siga a verdade. Mas se você não quer a verdade, Satanás vai se aproveitar e vai nos desviar da verdade. E Deus te dê um bom fim de semana. Já desejo a ti um feliz sábado. Começa quando? No pôr do sol da sexta, pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus a ti e teus familiares. Amém.